J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Transtornos por conta da mudança no horário de verão nesse ano não param. E relógios continuam adiantando antes do tempo. Notícia preocupante na área da saúde. Mortes por vírus da gripe aumentam consideravelmente na região do ABC. Em nossa sala de entrevistas, vamos receber o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vem para tratar de assuntos jurídicos de total interesse a todos. Hoje, vamos falar sobre as propostas dos presidenciáveis sobre a criação de novos empregos. Já na coluna esportiva, você confere como foi a participação dos times paulistas na 30ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras vence mais uma e segue líder isolado do campeonato. Já o Corinthians empata fora de casa e luta para subir na tabela. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Primavera Brasileira. Está no ar. Mais uma edição do J+, ABC. Boa noite. Segunda-feira praticamente encerrada, mas ainda com aquele tempo para você ficar muito bem informado. E lembrando que temos ainda uma semana inteira pela frente. Bem-vindos a mais uma edição do J+, ABC. Para dar início à nossa edição de hoje, vamos começar falando sobre o nosso noticiário local. E o assunto a ser tratado agora é sobre saúde. E é bem preocupante. O grande ABC teve um aumento de 290%, aliás, isso mesmo, 290% em um ano em casos da síndrome respiratória aguda grave, confirmados para o vírus influenza, o mesmo que a gripe, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E quem vem para falar um pouco mais sobre isso, com todos os detalhes sobre este assunto, é o repórter Gabriel Plaza. No período de um ano, os registros de óbito em razão da gripe quadruplicaram entre as 7 cidades, passando de 6 para 26 casos. O problema chama a atenção de especialistas que apontam as mudanças climáticas e a baixa cobertura vacinal como possíveis causas para o cenário. Até setembro desse ano, 117 casos de influenza foram registrados no Grande ABC. No mesmo período do ano passado, entretanto, foram registradas apenas 30 pacientes com a doença. A faixa etária mais crítica para o mal é a idosa, tendo em vista que dos 26 óbitos observados entre as 7 cidades, 12 eram pacientes com 60 anos ou mais. Os números da região acompanham os do estado, que até setembro desse ano registrou 2.044 pacientes contaminados pelo vírus da gripe, aumento de 245,8% em comparação com os 591 do ano passado. Em relação às mortes, foram a óbito 493 paulistas desde janeiro, sendo 244 idosos. A baixa taxa de vacinação também é levada em conta na hora de explicar os números. A campanha nacional de imunização contra o vírus influenza, iniciada em 23 de abril, foi prorrogada 2 vezes pelo governo federal para atingir a meta de vacinação, focando principalmente na população idosa. Em Santo André, por exemplo, de um público-alvo de 281.197 pessoas acima dos 60 anos, 261.401 foram vacinadas depois das prorrogações, o que significa uma cobertura vacinal de 93%. Apesar de satisfatório, o índice ainda ficou abaixo da meta de vacinar 95% da população estimada. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o uso de vacina desenvolvida exclusivamente para pacientes acima de 65 anos. A imunização apresentou-se 24,2% mais eficaz na proteção contra a gripe em comparação à trivalente, que é a vacina contra o vírus influenza H1N1 e influenza H3N2 e um tipo de influenza B, aprovada atualmente no Brasil. Ainda no ABC, vamos falar agora sobre os transtornos por conta das mudanças no início do horário de verão nesse ano. Na última semana, já falamos aqui sobre o horário de verão, que vai começar no dia 4 de novembro, mesma data que está marcada a primeira prova do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio.
A alteração do horário pode atrapalhar em muitos candidatos, principalmente aqueles que são mais distraídos e desatentos. Então, galera do ABC, presta atenção, viu? Mas olha, nem precisou ser dia 4 para essa mudança começar a atrapalhar a população. Até porque os celulares adiantaram sozinhos mais uma vez no último domingo e a situação deixou muita gente confusa sem saber a hora exata. A repórter Isabel Rufino, que nunca perde a hora, preparou uma matéria falando um pouco mais sobre esse assunto. Confira aqui. O relógio do celular está marcando 11 horas da noite e 59 minutos. Mas basta uma piscada dos olhos para que seja 1h da manhã, mesmo fora do horário de verão. Estranho, não é mesmo? Porém, foi exatamente isso que aconteceu com grande parte das pessoas na madrugada do último domingo, quando aparelhos celulares e computadores adiantaram sozinhos 1h, como se o horário de verão já estivesse valendo. Normalmente é em outubro que o horário começa a valer, porém neste ano, por conta das eleições, a mudança terá início somente no dia 4 de novembro. Essa não foi a primeira vez que os celulares adiantaram sozinhos. O mesmo caso também aconteceu na última semana. E a situação fez com que as redes sociais ficassem cheias de piadinhas e também de reclamações. Os problemas foram registrados tanto nos sistemas Android quanto iOS, prejudicando assim quem depende do celular para acordar e confundindo todos os outros usuários. Puxa vida, hein? Ainda não há explicação de por que alguns sistemas operacionais o adiantamento foi realizado com 2 semanas de antecedência. Veja você. Ainda falando sobre política, vamos abrir o espaço para a participação dos amigos telespectadores. Nós queremos saber a sua opinião sobre alguns determinados assuntos. Hora do Opina Mais. Toda semana nós lançamos uma enquete em nosso Facebook para que você participe votando de acordo com a sua opinião. Semanalmente temos uma enquete diferente. Para participar, basta você entrar na página do Facebook e lá no ícone amarelinho, esse que você vê atrás de mim aqui, você vota registrando a sua opinião sobre o assunto ali postado. Na sexta-feira, a deputada estadual Carla Morando abriu mão de alguns benefícios de sua função e lançou uma campanha bem interessante que, olha, deveria ser seguida por todos os outros parlamentares. Uma verdadeira lição de moral. Ela gravou um vídeo. Vamos ver. Ah, não tem o vídeo dela aqui? Não tem, mas você entrando lá no nosso Facebook, você vai ver exatamente o que ela falou. Na verdade, ela deu uma declaração de dentro do carro dela, justificando que ela abriu mão do carro oficial, que ela vai ter direito a partir de janeiro, e também do uso da gasolina. Então, ela vai com o carro dela, pagando combustível, e ela quer lançar essa proposta e estender para os outros parlamentares. Tá certo? Então, esta é a ideia dela, esta é a atitude dela e a proposta é que os outros parlamentares que morem pelo menos 100 quilômetros da Câmara façam a mesma coisa. Uma verdadeira lição de moral, onde todo mundo está com essas ideias malucas aí de só se aproveitar. E ela, no entanto, saiu na frente. Mas no nosso Facebook tem o videozinho dela gravado, tá? E aproveitando essa campanha, nós lançamos essa enquete que é a seguinte: você acha que os outros deputados eleitos devem seguir o exemplo de Carla Morando e também devolver o carro oficial? Sim ou não? Então você entra lá no nosso Facebook e participe, porque a sua opinião é muito importante e é também uma forma de avaliarmos sobre o assunto em destaque. E aproveite também para deixar um comentário sobre o seu voto. Nas próximas edições do J mais ABC, você terá um resultado final desta enquete e quem sabe o seu comentário apareça como um dos destaques aqui também. Então, participe do Opina Mais, que ainda dá tempo. Agora nós vamos conferir os principais fatos que viraram notícia nesse final de semana aqui na região. Hora do giro de notícias do ABC.
Região tem setembro mais violento no trânsito desde 2015. O número de mortes no trânsito do Grande ABC bateu recorde histórico em setembro. No período, foram registrados 22 óbitos no sistema viário das 7 cidades, o maior índice para o mês desde 2015, quando o governo do estado iniciou a medição do volume de ocorrências. A região teve 10% mais óbitos em comparação com o mesmo período de 2017. Ribeirão Pires realiza cirurgias ginecológicas. Com o intuito de tornar-se referência na saúde da mulher, o Hospital e Maternidade São Lucas, na região central de Ribeirão Pires, deu início ao serviço de cirurgias ginecológicas. A meta é zerar fila de 57 pacientes que esperam pelos procedimentos desde 2016, realizando 5 procedimentos por semana. O programa será permanente, com mutirões realizados semanalmente e de forma gratuita. Unidade de pronto atendimento São João, em Mauá, será reaberta ao público apenas em dezembro. A reforma da UPA São João, no Jardim Maringá, em Mauá, tem 96% das obras concluídas. No entanto, a população ainda terá de aguardar 2 meses para voltar a usar o equipamento. A unidade mais conhecida como UPA Barão de Mauá foi fechada em novembro do ano passado para receber melhorias na infraestrutura e implementação do pronto atendimento infantil e base descentralizada do SAMU. A promessa era de que os trabalhos fossem concluídos nesse mês, o que não se consolidou. A expectativa da administração agora é a de que o equipamento seja reaberto apenas em dezembro. Promete zerar fila de crianças à espera por creche até 2020. A nova creche das 10 prometidas em campanha pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra, já está sendo construída. Com isso, a prefeitura prevê sanar déficit de 3.500 vagas até o fim de 2020. O anúncio foi confirmado pelo prefeito durante a assinatura da ordem de serviço para início das obras da unidade Tamarutaca. Após espera de 5 anos, a população da região da Vila Príncipe de Gales, enfim, poderá contar em 15 meses com um novo equipamento. E para finalizar, São Bernardo forma 200 pessoas em curso de Fundo Solidário. A Prefeitura de São Bernardo, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoveu a formatura dos cursos de padaria artesanal e construção civil, que beneficiou 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social. E agora vamos falar sobre o principal congresso do mercado imobiliário regional do ABC que está chegando. Vem aí o Construindo o Grande ABC edição 2018. Com o tema O Futuro do Mercado Imobiliário do Grande ABC, um time de especialistas irá debater e apontar caminhos para o desenvolvimento de novos produtos imobiliários aqui na nossa região. Temas como o novo perfil do consumidor de imóveis no ABC, inovação na construção civil, marketing imobiliário digital, relacionamento, tecnologias e muito mais serão debatidos neste congresso. O evento é uma realização da Associação dos Construtores Imobiliários e Administradoras do Grande ABC e conta com o apoio de muitas empresas, dentre elas o da TV+. O evento anual reúne empresários, diretores, gerentes, executivos do mercado imobiliário e corretores de imóveis para um dia repleto de aprendizado e network. Chegou a hora de você fazer parte desse time. O evento acontecerá no dia 25 de outubro, quinta-feira agora, no Hotel Plaza Maior, na Rua Coronel Fernando Prestes, 278, em Santo André. As vagas são limitadas, então corra para garantir a sua. Para mais informações, acesse o site. Preste atenção. abc.com.br, Construindo o Grande ABC. Tudo junto. Ou então ligue para os telefones 43 30 89 11 ou
4121 5335. Não perca essa oportunidade. Muito bem, agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta segunda-feira do J mais ABC. Na volta você confere a nossa coluna esportiva. Veja como foi a participação dos times paulistas na 30ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras vence mais uma e segue líder isolado do campeonato. Já o Corinthians empata fora de casa e luta para subir na tabela. E confira também como foi a participação dos clubes do ABC na última rodada da segunda fase da Copa Paulista. Agora, aproveite esse tempinho do intervalo e entre em nosso Facebook, que é TV Mais ABC, e também em nosso portal, tvmaisabc.com.br, para conferir as notícias do dia. Agora, uma dica, não saia daí, porque a gente volta em instantes. Muito bem, estamos de volta e sem perder tempo vamos falar logo de futebol. A bola rolou mais uma vez pelos gramados brasileiros. Chegou a hora dos esportes na edição desta segunda-feira do J mais ABC. Vem cá, vamos até ali para começar pelo Brasileirão. O Palmeiras vence mais uma e segue líder isolado do campeonato para a alegria dos palmeirenses. Já o Corinthians empata fora de casa e luta para subir na tabela. Vamos conferir então como foi a 30ª rodada do Brasileirão aqui no telão. O São Paulo recebeu o Atlético Paranaense no sábado às 19 horas e não saiu do 0-0. O São Paulo se complicou. Já o Vitória recebeu o Corinthians domingo às 4 da tarde e olha, foi um jogo cheio de gols, 2-2. E o Corinthians sofre aí para sair das últimas posições ali da tabela para tentar fugir de vez da zona do rebaixamento. Já o Palmeiras, líder absoluto, não vê ninguém pela frente, venceu mais uma. Com seu time alternativo, venceu o Ceará no Pacaembu domingo às 4 da tarde por 2-1. E daqui a pouquinho tem o jogo do Internacional contra o Santos. Se o Santos vencer, vai ajudar muito o Palmeiras. Se o Internacional vencer, vai colar ali no Palmeiras. Depois dessa rodada, veja como ficou a tabela de classificação para as equipes paulistas. Vamos lá. O Palmeiras, líder absoluto com 62 pontos, primeiro colocado, tranquilo. O São Paulo agora é o quarto colocado com 53 pontos. O Santos, que joga daqui a pouco, está em sétimo com 42 pontos. Se ganhar, vai subir um pouquinho aí na tabela. O Corinthians está do lado de lá da tabela, 12º colocado com 36 pontos. Olha, 5 pontinhos aí, 5 pontos da zona de rebaixamento. Perigosa a situação do Corinthians. E os times aqui do ABC também entraram em campo pela última rodada da segunda fase da Copa Paulista. Vamos novamente aqui para o telão para ver como foi essa rodada. O RB Brasil recebeu sábado às 3 da tarde o Santo André e venceu por 2-0. Ferroviária recebeu São Bernardo e também venceu por 2-0. O São Caetano não saiu do 0-0. Hoje, às 3 da tarde, jogando contra o Rio Claro. Depois dessa rodada e por conta dos resultados, infelizmente, nenhuma equipe aqui do ABC seguirá na Copa Paulista. Mas para você entender melhor essa situação, dá aqui uma dica. Logo mais às 8 da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do nosso colega Roberto Gozzi. No Esporte Mais, você terá uma análise muito mais técnica e aprofundada sobre a rodada do Brasileirão, sobre se sobe e desce e principalmente sobre a participação das equipes aqui do ABC na Copa Paulista, que agora pararam por aqui mesmo. Hoje o Esporte Mais recebe como convidado da noite o jogador Juca, ele é volante do Mauá Futebol Clube. Na sequência, você assiste ao Futebol Mais Debate, com comentários de Carlos Carreiras e sempre recebendo convidados muito especiais. Então, olha, assista porque vale a pena. No Futebol Mais Debate tem muitos prêmios para você que participa, viu? Então vale a pena mandar e-mail. Além de muita informação, análise e uma divertida e polêmica discussão. Então está feito o duplo convite para você. Primeiro o Esporte Mais e depois o Futebol Mais Debate. Os programas líderes de audiência na jornada esportiva aqui do ABC. Então não percam.
E agora vamos falar diretamente com os amantes de esportes. Prepare o seu tênis e sua roupa para correr. Isso mesmo. A 17ª edição da Meia Maratona de Santo André agora está agendada para o dia 2 de dezembro de 2018. E podem ficar tranquilos, porque a camiseta, o número do peito e aquele chip de cronometragem e também a medalha pós-prova compõem o kit de participação. A largada e chegada serão lá no Paço Municipal e todo o circuito está dividido nas principais vias da cidade. Então, para você corredor, não perca a oportunidade, participe. As inscrições para adultos custam R$ 70 no primeiro lote, R$ 80 no segundo e R$ 90 no terceiro. As infantis saem por R$ 35 e os idosos, que são as pessoas com mais de 60 anos ou mais, têm 50% de desconto. Vamos correr por Santo André. Olha que coisa bacana. Nós vamos para mais um intervalo. Aproveite novamente mais esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook, que é TV Mais ABC, ou no nosso portal tvmaisabc.com.br e confira todas as notícias ali postadas. A seguir, você confere em nossa sala de entrevistas um bate-papo assim bacana com o nosso querido advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que já está aqui em nossos estúdios da TV Mais. Ele está aqui mais uma vez para tratar de assuntos jurídicos de total interesse a todos. Hoje nós vamos falar sobre as propostas dos presidenciáveis sobre a criação de novos empregos. Então, olha, nós voltamos em instantes com a parte final do J Mais ABC desta segunda-feira. Muito bem, já estamos de volta e estamos aqui em nossa sala de entrevistas. Hora de um bate-papo no J Mais dessa segunda-feira. Hoje nós recebemos o nosso querido amigo e colaborador da TV Mais, o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, doutor Gogoni. Obrigado mais uma vez pelo prestígio da sua presença aqui. Eu que agradeço, a satisfação é minha. Muito obrigado, viu, Gogoni? O tema de hoje do nosso bate-papo é sobre este momento em que antecede o segundo turno das eleições 2018. O desemprego é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios para o novo presidente. E os candidatos têm planos para resolver esse problema que assola mais de 13 milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Haddad promete retomar obras para criar vagas, mas não fala em números. Já Bolsonaro propõe a criação de carteira de trabalho verde e amarela com contrato individual, prevalecendo sobre a CLT. Hoje é preciso acordo coletivo. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, o repórter Renan Bandeira preparou uma matéria rápida falando um pouco mais sobre esse tema. Então vamos acompanhar. Em meio às incertezas sobre a recuperação da economia após a crise, o mercado de trabalho vem apresentando retomada lenta, puxada pela informalidade e mascarada pelo aumento da quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego. No trimestre encerrado em agosto, havia 12,7 milhões de pessoas sem trabalho, segundo o IBGE. Com base nos planos de governos entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, as propostas de Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, para reduzir o desemprego e tentar mudar esse cenário são: candidato Jair Bolsonaro, carteira de trabalho verde e amarela. Uma das principais propostas de Bolsonaro é a criação de uma carteira de trabalho verde e amarela, para estimular as contratações sem acabar com a atual azul. Aqueles que escolherem a carteira verde e amarela terão os termos do contrato individual prevalecendo sobre a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Desburocratizar e desregulamentar o setor produtivo. Bolsonaro defende ainda que desburocratizar e desregulamentar o setor produtivo ajudará a gerar empregos, mas não detalha a proposta, diminuindo assim a pressão do Estado de cima do produtor. Desonerar folha de pagamento. Ele também propõe a desoneração da folha de pagamento. Segundo o candidato, a ideia é diminuir a carga tributária, porque ninguém aguenta mais pagar impostos. Já o candidato do PT tem as seguintes propostas:
Obras Públicas. Em seu programa de governo, o candidato do PT diz que pretende aumentar a geração de empregos, retomando cerca de 2,8 mil obras públicas que estão paradas. Estimula a economia social e solidária e crédito. O candidato do PT também propõe melhorar o acesso a crédito para empreendedores e consumidores como forma de estimular a economia e, por consequência, gerar empregos. Revogação da reforma trabalhista. Haddad ainda afirma que revogará a reforma trabalhista, que, segundo ele, precariza o trabalho e retira direitos. Muito bem, mas agora vamos dar continuidade ao assunto e conversar com quem entende da matéria. Gogoni, suas considerações sobre as propostas. Falar é fácil, duro é botar em plano. Meu caro jornalista Gil, eu vou lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o deputado eleito que esteve aqui, Vinícius Poit. Sim. E a deputada eleita por São Bernardo, a Carla Morando, pelas atitudes, pelas iniciativas que ambos pretendem tomar. E é com base nisso que os presidenciáveis deveriam se preocupar. Sim. Até porque chegou uma fase da campanha eleitoral que me parece um vale-tudo. Está todo mundo oferecendo tudo e eu gostaria de saber como implementar isso. Como implementar? A proposta do presidenciável Fernando Haddad, por exemplo, ela é inócua, porque eles estiveram no poder durante tantos anos e não conseguiram fazer absolutamente nada. Pois é. Entendeu? A presidente Dilma, ela caiu do poder, foi extirpada do poder pela inanição política. São os grandes responsáveis por esse número exagerado de brasileiros sem emprego. Muita arrogância por parte dela, muita inaptidão para poder fazer o jogo do Congresso e acabou dando no que deu. Agora, o candidato Bolsonaro, todavia, ele pretende colocar a carteira verde e amarela. Eu concordo em termos. O que precisa é desburocratizar a economia do país, dar condições para o pequeno, para o médio e para o grande empresário, entendeu? Pagar poucos impostos e gerar empregos. Claro. Gerando empregos, pode ser verde e amarela, pode ser azul e branca, pode ser a cor que for. Todavia, tem que desburocratizar os impostos. Os impostos. Porque senão a economia não vai girar. A economia não girando só vai aumentar o desemprego. A primeira proposta do senhor Haddad, com todo o respeito, ele não sabe o que está falando e o que vai fazer. Exatamente. É o jogo do vale tudo para tentar melhorar o índice de popularidade que ele não tem. Que ele não tem. Que, na verdade, ele é o preposto do candidato. O famoso cavalo. Exatamente. Né? Então, fantoche não se resolve dessa forma. E fazendo essa colocação na economia, com certeza vai gerar empregos. Sem dúvida nenhuma. E, olha, o que a gente pode tirar de toda essa conclusão, né, Gogoni, que agora domingo tem eleição, muita atenção, você amigo de casa, para votar para governador e para presidente, que é a última chance de resolver esse problema. E olha, foi estreitando, agora a gente tem que tentar fazer o melhor. Fazer o melhor. Gogoni, muito obrigado, meu querido, mais Satisfação, uma vez. muito obrigado. Estamos de volta Obrigado ao nosso público. Muito obrigado, Gogoni. Boa semana para você. É isso aí. Acabou mais um. O J mais ABC desta segunda-feira, 22 de outubro de 2018, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal, você confere à 00:30 e também às 6:30 da manhã da terça-feira. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite e bom descanso a todos. O J Mais volta amanhã, terça-feira, às 7:00 em ponto, com a apresentação do querido e grande Darcio Arruda. Continue com a nossa programação. Na sequência, você acompanha o Esporte Mais e depois o Futebol Mais Debate, os programas líderes de audiência na jornada esportiva do ABC. Boa noite e boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.